término, mas é no sentido de consumação na maior parte da literatura. Então você tem a ideia de uma elevação do mundo, portanto você precisa de processos de regeneração para que o mundo se planifique. Nesse sentido, assim, até a palavra apocalipse, que é uma palavra grega, que significa manifestar, manifestação, ela mostra uma elevação do percurso na Terra para uma certa condição, que seja a condição de plenitude. Nesse sentido, o fim, a ideia de fim é uma tarefa, ela não é um ganho externo ao homem. Ou seja, somos nós que processualmente renovamos, reinventamos, né, poetizamos a vida e criamos novas condições para que a vida seja digna de ser vivida. E tudo que está sendo falado aqui, aliás, meu grande astrólogo, meu astrólogo particular, ele que me dá os segredos dos céus, tudo que está sendo colocado aqui com essa ideia de um partejamento, dessa renovação, como uma tarefa que deve ser cada vez mais cultivada, e esse otimismo do Oswaldo Montenegro, tudo isso deve se conjugar porque deve ser uma espécie de esmeril num Brasil que ainda tem profundos déficits. Foram colocadas aqui questões agora, né, de cunho religioso. Nós temos uma bancada evangélica que faz um dos piores serviços políticos e sociais do Brasil. Eles são contra todas as leis que gerem liberdades a minorias. Nós estamos num país que vai ser pentacampeão no ano que vem de casos de homicídio por causa de crime homofóbico. Nós temos isso e todos eles são alimentados por uma moral cristã que está enraizado, né, na história do Brasil. São 512 anos de história em que nós difamamos culturas, perseguimos tradições e alijamos aqueles que são discordantes às concepções cristãs. Nós destruímos as tradições indígenas, nós aniquilamos o candomblé e a umbanda na maior parte do país por causa de uma moral e um dogmatismo cristão, mas, sobretudo, nos últimos anos, o dogmatismo evangélico. E agora nós assumimos bancadas com interesses particulares, como se tivessem tons de universalidade, absolutidades, e que cada vez mais legitimam a perseguição dos negros, o divórcio, a disparidade social entre homens e mulheres. Os evangélicos permitem, na grande parte das vezes, que haja superação do homem e a obediência restrita da mulher, grande parte das igrejas. Persegue-se qualquer crença que não tenha legitimidade bíblica, né? Nós temos aqui no Rio de Janeiro, né, aqui no Catete, foi um grupo de evangélicos destruiu um templo e profanou um templo da Umbanda. Isso é comum, porque eles são idólatras. Se são idólatras, estão com o diabo. Se não estão com o diabo, não estão com Deus. Se nós estamos com Deus, nós estamos com a verdade. Se estamos com a verdade, nós podemos legitimar práticas violentas, contanto que elas gerem uma correção do hábito e das práticas alheias. É assim que nós fazemos. Esse mundo precisa acabar. Essas práticas precisam acabar. Essa corrupção endêmica, quase na história do país, isso precisa acabar. A indiferença com pobres. Nós estamos com quase cerca de 1000 favelas no Rio de Janeiro. Isso precisa acabar. Isso é um mundo que precisa acabar. E por isso a ideia de fim do mundo, no sentido escatológico judaico-cristão, como uma consumação e uma tarefa de esperança, de transformação, ela deve ser paradigmático para a gente. Porque está na hora de a gente abrir os olhos para tanta indiferença e tanto ódio camuflado, tantas injustiças, não só no Brasil e no mundo, e que muitas vezes contam com a benevolência dos olhos fechados de pastores, padres, bispos e políticos que fecham os olhos para que venham os seus interesses melhores e os interesses dessas minorias cada vez mais abafadas. Sensacional. Você é pastor de onde? Pois é, isso que eu ia perguntar. Bom, pastor de onde? Eu sou de São Presbiteriano, com Jonas Rezende, está até aí o texto. Aqui está o livro deles. Um pastor. Sensacional, parabéns. Presbiteriano. É claro que eu também não sou só pastor, porque senão eu não só morrer de fome, porque no Brasil, pequenas igrejas, excelentes negócios, mas quem não rouba em nome de Deus acaba morrendo de fome. Então eu sou professor e prefiro ser chamado de professor do que pastor, por uma crença que eu acho óbvia. O Brasil precisa muito mais de professores que pastores, porque se ele tivesse uma educação melhor, certamente não haveria, as igrejas não seriam currais eleitorais e não haveria tanta alienação em nome de Deus, não porque os pastores não fariam isso, mas porque pouca gente abaixaria a cabeça para uma liderança tão esdrúxula. Não acreditaria tanto. Não acreditaria tanto, porque a gente precisa dessas crenças. A gente precisa das crenças baseadas no que eu chamo, me perdoe a expressão, teologia do cagaço, que é essa teologia que, em nome de Deus, ela vincula fé e medo, terror, e que a gente acaba abrindo a mão não só com o nosso dinheiro, mas também as esperanças, o sentido de vida, até as relações amorosas, os prazeres sexuais, porque alguém nos coloca rédeas que nos oprimem, que nos orientam para defender seus interesses. Quando você prefere ser chamado de professor, você dá aula de filosofia? Ah, sim, sou professor da UERJ do Pedro II.
De filosofia. De filosofia. E na UERJ de filosofia da religião também e Pedro II filosofia. Eu tive um tempão na minha vida numa busca por religião que eu nunca encontrei, não tem religião nenhuma. Mas a única vez que eu falei com um pastor na minha vida, eu estava escrevendo A Dança dos Signos, uma peça, e até falei que eu não entendo de astrologia e não sou, nem acredito em astrologia, acho bonito como símbolo, e estava estudando com o nosso amigo Bola, né? Para poder escrever a peça. E o pastor me esculhambou, rapaz. Falou que eu era um profano desgraçado, que esse negócio traía. Eu fiquei impressionado. Por isso que eu estou achando tão bonito vocês dois. Assim. Está fazendo o que não pode julgar. Desculpa aí, sistema. Tão brasileiro. Mas brasileiro. Mas olha, eu sou de tradição presbiteriana, mas estudei em seminário católico também, quis ser padre uma época, quase fui padre. Sou filho de Oxoguian com Iemanjá e sou, assim, devoto dos meus orixás. Essa é a bênção. Graças a Deus. Sou amigo de monges zen budistas. Quem fez esse prefácio desse livro foi um monge zen budista, nosso amigo. Né? E consigo fazer que o Deus não seja Pai meu, mas seja Pai nosso. Claro. E o pão seja nosso. Portanto, eu acho que o pronome da vez, que tem que ter voz, é o nós e o nosso. Para que ninguém possa privatizar o sagrado, que esse é o grande problema das religiões. Exatamente. O que você queria dizer, Luciano? Não, porque o pastor que você encontrou não cabe. E adorei essa frase aí, não deixar privatizar o sagrado. Essa frase boa. É muito boa. O David de Almeida é meu amicíssimo. A gente estava num evento e um amigo nosso fez uma psicografia para ele, um médium amigo nosso, e estava dizendo lá a arte e a religião de Deus, na psicografia. Eu aprendi com essa psicografia, porque a arte é a religião de Deus. O que gera beleza no mundo é a manifestação do sagrado. E ateus, no século XX, foram muito mais devotos dessa religiosidade, onde a estética é um critério para medir a nossa fé, do que propriamente os religiosos com os seus cânones. Porque os cânones geraram muito mais feiura ao mundo do que embelezamento. Por isso, não acredito que a fé esteja ligada às crendices, mas à beleza. Só para encerrar esse bloco, o que a gente espera, então, de 2013, do ponto de vista astrológico? Olha, essa crise toda mundial não vai melhorar. Isso aí não tem como melhorar. Consciência individual